seguinte sentido. No início do conflito, muita gente falava sobre um degradê da questão da ameaça nuclear. E já, naturalmente, essa situação foi se sucedendo com maiores momentos aí de tensão, testes nucleares, retirada dos russos de um tratado importante nos últimos dias. O senhor vê a perspectiva ou a possibilidade ainda de utilização de armas nucleares, tanto pela Rússia como pela aliança que sustenta os ucranianos? Muito obrigado, doutor. Essa é a grande questão que paira sempre no horizonte. Esse é o grande receio e essa é uma possibilidade. Probabilidade, talvez não. Talvez não. Possibilidade, sim. À medida que vamos caminhando e tendo em conta aquilo que era o objetivo político do Ocidente, dos Estados Unidos, o objetivo político, em boa verdade, que não era declarado, eu tenho ideia, e sem falsas modéstias, desculpe estar a referir, disse uma vez num canal português, em direto e a cores, que existe o chamado Grupo de Helsínquia, que é um grupo de congressistas e senadores dos Estados Unidos, o chamado Helsinki Group. Aliás, é só ir à internet e escrever e encontra-se lá quem é o líder, é um senador, é bipartisan, é dos dois partidos, em que diz exatamente o que é que vem. É descolonização da Rússia. O que é a descolonização da Rússia? É a fragmentação da Rússia. É a desnuclearização da Rússia. Isto o que é? Retirar as armas nucleares. E é a desmilitarização da Rússia. Na prática, é a implosão da Rússia, tal e qual da Federação Russa. Quando falamos Rússia, falamos da Federação Russa, e todos sabemos que a Rússia é um país que tem dezenas de grupos étnicos e dezenas de línguas, e que é um país que vai desde o Estreito de Bering até a Kaliningrado. Portanto, é um país imenso, é um país que tem vários grupos, várias religiões, é um melting pot, como é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um melting pot. Portanto, não podemos... É muito interessante os Estados Unidos falarem na descolonização da Rússia, mas não falarem na descolonização dos Estados Unidos, quando um terço dos Estados Unidos é México, não é? Não nos podemos esquecer que o Novo México, o Arizona, o Califórnia, todos aqueles estados, o Nevada, todos aqueles estados, um terço dos Estados Unidos, é México. É do México. E se é uma questão de língua, uma boa parte dessa gente fala, dessas pessoas, desses cidadãos faz. A língua nativa, a língua mãe é o espanhol. O castelhano, como lhe queiramos chamar, o espanhol, não é? Agora, há essa fantasia, e depois na Europa há plasma no chamado Grupo de Praga, que faz uma conferência todos os anos, e o mais engraçado é que convida um conjunto de oradores russos. São russos que vão eu acho interessante, nunca me ocorria ir fazer uma conferência sobre a descolonização de Portugal, não é? E não obstante, eu me lembro que em 75 alguém fomentou em Portugal a Frente de Libertação dos Açores e a Frente de Libertação da Madeira. Eu já era vivo. E quando houve um período em que havia o pânico de que Portugal transitasse para o mundo soviético, o bloco comunista, surgiram logo dois grupos espontaneamente como os cogumelos. E quando Portugal, depois da conferência da CSE, da conferência de 1975, e que houve a partir de um desanuviamento leste-oeste, esses grupos desapareceram e Portugal ficou inserido no mundo ocidental. Mas a questão nuclear. Vamos à questão nuclear. Quando o objetivo político é a desagregação da Rússia, o perigo de uma guerra nuclear, o risco de uma guerra nuclear é real. Porque a doutrina russa refere que as armas nucleares podem ser empregues em duas circunstâncias. Se a Rússia for atacada por um primeiro ataque nuclear, portanto, há um segundo ataque, e até sabemos que há um primeiro ataque e depois um segundo ataque, que é o esquema da mão morta, como sabemos, a dead hand, que é mesmo depois de todos mortos, há sensores que disparam um segundo ataque, ou então, na sequência de uma derrota militar, ou de uma derrota que conduza a um risco existencial da Rússia.
portanto, estamos a falar nessa perspectiva, a possibilidade de um risco existencial da Rússia. Havendo um risco da Rússia desaparecer, a possibilidade de uma guerra nuclear é muita. E depois temos que perceber que não é só o Biden que tem uma linguagem messiânica. Os americanos têm aquela perspectiva do excepcionalismo e da indispensabilidade, aquele discurso de Obama, que por acaso até ganhou um Nobel, não é? Ganhou um prémio Nobel da Paz, não é? Mas pronto, são pormenores. Há um discurso de Putin que é messiânico e que assusta, quando ele diz: para que é que serve o mundo se já não houver Rússia? É preciso perceber o sentido das palavras. Em última instância, se a Rússia desaparecer, se a Federação Russa desaparecer, morremos todos. Morremos todos. E é preciso que as pessoas compreendam, porque se o Brasil deixar de desaparecer, deixar de existir, o governo brasileiro recorrerá, se houver um risco existencial para o Estado brasileiro, se o Estado brasileiro, quem diz o Estado brasileiro, diz o Reino Unido. Aliás, a senhora Truss, que teve menos tempo no governo do que uma alface numa prateleira de um supermercado, não é? Como alguém diz, e bem, a senhora Truss diz: se for necessário, eu carrego no botão. Qualquer potência nuclear carrega no botão se a sua existência estiver em causa. O Brasil, se a sua existência, se a segurança do povo brasileiro, se a existência do Estado brasileiro como ele é hoje, um Estado soberano, independente, estiver em risco por um risco externo ou interno fomentado do exterior, naturalmente o governo brasileiro, o povo brasileiro, recorrerá a todos os meios, porque não nos podemos esquecer que a responsabilidade da política, a responsabilidade do Estado, é duas naturezas. É a segurança e o progresso e bem-estar da população. E não há segurança sem progresso e bem-estar, e não há bem-estar e progresso sem segurança. Mas isto já entramos na parte filosófica. O risco neste conflito é se o conflito... Aliás, isto também está na doutrina da Rússia. Enquanto que o conflito se mantiver um conflito local, entenda-se, dentro da Ucrânia, no teatro de operações da Ucrânia, continuará a ser um conflito que será combatido com munições, com armas convencionais. Se passar ao patamar regional, isto é, se houver uma ingerência da NATO ou de países externos direta, poderemos passar ao patamar nuclear tático, portanto, armas de teatro. Se o patamar seguinte é um patamar estratégico, até uma guerra, digamos, ilimitada em planos estratégicos. O risco que existe, sim. É por isso que os Estados Unidos colocam aquelas duas condições. É não haver uma guerra entre a NATO, os Estados Unidos e a Rússia, e o conflito não sair dos limites, porque eles sabem a doutrina russa. Portanto, probabilidade, neste momento, talvez não muita, risco, sim. Possibilidade, sim. Probabilidade neste momento, eu diria 30-70. 30 para sim, 70 para não. Mas amanhã pode ser diferente. Depois da intervenção na Transnistria e quando, com isto concluo esta questão, a haver o tal Odessa Moment, a haver a intervenção russa em Odessa, digamos, para tomar aquela região do sul, e muito provavelmente o Ocidente vai ter que tomar uma decisão se vai ou não intervir no território. E se houver uma intervenção, e aliás há aqui um ponto que é muito, muito importante, permita-me, Sr. Doutor, só para acrescentar. No dia 21, quando Vladimir Putin fez aquela declaração à Duma, na prática aquela declaração do Estado da Nação, que vimos em direto e a cores, aquelas 2 horas de discurso, nesse dia o Ministério dos Negócios Estrangeiros chamou a embaixadora americana. Chamou-a, e certamente terá sido para suspender o Tratado de START, o New START, aquele que diz nós não saímos, suspendemos. Fundamentalmente o que suspendem é as inspeções, é preciso perceber, mas mantêm o resto. Mas avisou mais qualquer coisa. Recomendou que os Estados Unidos retirassem todos os
militares, contractors, conselheiros, gente que está no teatro de operações, gente que está a dar manutenção e está a operar equipamentos que são alvos legítimos, dentro da Ucrânia ou fora da Ucrânia. E isto é um aviso sério. E isto é um aviso sério que pode indiciar que, muito provavelmente, a coisa vai agudizar. A coisa vai agudizar. Porque isto é factual. Um aviso para retirarem o pessoal americano, porque temos algumas certezas, por exemplo, que os HIMARS poderão estar a ser operados por americanos. Contractors, não é por militares americanos. Mas estão lá as forças especiais americanas. Estão sempre. Está lá a CIA. Está lá o grupo Mozart. Agora deve ter mudado de nome, mas estava lá. Que era um grupo de mercenários americano. E estão lá outros. Está lá a Blackwater, de certeza. Aliás, os americanos falam, até o Pentágono disse que ia mandar uma equipa para fazer a supervisão da logística. Por causa do material que desaparece. Por causa da corrupção. Etc. Não é?